A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia, 60 milhões de visualizações. Esse é o TBC Debate que começa com os seguintes destaques. Após queimadas, a avaliação de Lula na área ambiental despenca. X informa ter cumprido o prazo e indicado representante legal no Brasil. Lula fala em fracasso coletivo na ONU, estoura tempo e microfone é cortado. Seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the president. E ainda, aliado incômodo, André Janones vira problema para a esquerda. Veja também, governo Lula retirou verbas de combate a incêndios antes de injetar novos recursos diante da crise das queimadas. Bolsonaro diz que direita voltará a comandar país a partir de 2027. Confira detalhes à nossa pergunta do dia. Conosco, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Doutor Marajá Filho, ele é doutor em Geopolítica pela UNB e pós-doutor em Direitos Humanos pela UFG. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, meu amigo Rafael. Um prazer sempre estar com você e com os nossos ouvintes, telespectadores aqui da TBC. E também cumprimentar o professor Fábio Júnior. Um grande prazer estar com o senhor aqui nesse debate. Fábio Júnior, ele é economista e mestrando em Ciência Política pela UFG. A perguntinha clichê, canta ou não? Não, não canto. Canta não? Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí, nossos telespectadores. Uma boa tarde para o Rafael, agradecer o convite da TBC, sempre uma honra estar aqui, participar do debate, muito importante para a nossa democracia, né? Conhecer, debater e construir aí o nosso país. Vamos lá então para a nossa pergunta do dia, que é bem emblemática e existe muita expectativa em relação a ela, em relação a esse assunto. Você acha que a direita tem chance? Vai voltar ao poder em 2026? Na verdade, até a partir de 2027, né? Já que a eleição que acontece em 2026 e muitos personagens são cotados, né? Jair Bolsonaro, se ele reverter a questão da inelegibilidade, o próprio Pablo Marçal está no jogo também, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar na nossa pergunta do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que a direita voltará à presidência da República nas próximas eleições. Abre aspas. Temos certeza que uma pessoa conservadora de direita voltará a comandar este país a partir de 2027. Fecha aspas, afirmou durante carreata em Valparaíso de Goiás. O evento de campanha teve ainda a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-presidente também participou de um comício em Céu Azul, em Goiás. A participação nas campanhas municipais visam as eleições presidenciais de 2026. Apesar da esperança da direita pela possibilidade de Bolsonaro disputar o pleito em 2026, ele está inelegível até 2030. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seria o candidato mais forte da direita para as eleições em 2026. Zema, Tarcísio e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparecem com frequência entre os cotados para enfrentar uma provável candidatura à reeleição do presidente Lula daqui a 2 anos. Do outro lado, Lula cogita a possibilidade de se candidatar à reeleição, apesar de grande parte dos brasileiros não concordarem com o pleito em virtude da idade avançada do petista. O Partido dos Trabalhadores ainda não tem preparado um nome que possa representar ou substituir o presidente Lula nas próximas eleições. Diante desta polêmica, você acredita que a direita pode voltar a comandar o Brasil a partir de 2027? Vou começar essa rodada com o doutor Marajá Filho. Existe essa possibilidade? A direita vem forte para 2026? Ou Lula vai continuar no poder? Qual a sua visão?
Eu acredito que vem forte, viu, Rafael? Vem forte, porque a própria esquerda hoje, ela faz campanha para a direita. Em função de uma série de atropelos, de ambiguidades, de contradições, né? Corta a Bolsa Família, né? Começa a fazer uma mudança na política internacional, tirando o Brasil de uma posição neutra para uma posição anti-Israel, isso é ruim. Nós vemos que no campo da economia, os grandes reveses que nós temos, aumentos de impostos, nós temos uma série de problemas com relação às queimadas, uma pauta ambiental que hoje é um desastre. Então, não só porque nós temos bons nomes, né? Nós sabemos que o primeiro e melhor nome é Jair Bolsonaro, mas nós temos excelentes, como você colocou muito bem, né, Rafael? O próprio governador Ronaldo Caiado. Eu converso com muitos amigos de outros estados e falo assim, Marajá, é verdade que Goiás é seguro, está funcionando? Eu falei, é verdade. Né? E muitos falam assim, a gente precisa ter uns 2 ou 3 Ronaldos Caiados para que a segurança do Brasil fosse melhor. Então são formas de engajamento, de entendimento, que a população está cansada, a população que ela quer trabalhar, ela quer ter dignidade, ela quer ter emprego, quer ter segurança, sair de casa e chegar em segurança. Então, por essas e outras, eu acredito, sabe, Rafael, que não tem para ninguém, 2027 a direita volta, seja com Jair Bolsonaro, esperamos que seja com ele, ou seja com outro representante da direita, né? Não tem a menor dúvida. Fábio Júnior acredita nessa possibilidade ou a esquerda estará forte também em 2026? Olha, eu acho que competir com o Lula é muito difícil, viu? Eu acho que talvez, aí uma perspectiva muito distante, o Pablo Marçal conseguisse alguma coisa, porque ele demonstrou nessas eleições que a capacidade que ele tem de articulação, de mover realmente o sentimento das pessoas, né, é realmente algo espetacular. Agora, o Bolsonaro está inelegível, né, até segunda ordem. E mesmo assim, no governo anterior, com toda a estrutura, né, todo o aparato estatal que ele colocou em campanha, que ele utilizou para tentar se reeleger, não conseguiu. Tentar competir com o Lula agora seria um desastre total, ele não tem essas condições. E eu realmente acho que a próxima eleição é do Lula, ao menos que ele não se candidate. E aí, se ele lança um Haddad, etc., aí realmente a gente pode ter alguns problemas. Mas sendo Lula, Bolsonaro não tem chance, nenhum dos seus filhos também não. O Caiado, eu admiro o governo dele aqui no estado, mas infelizmente precisa de uns 3 Caiados aí para competir eleitoralmente com Lula. Não vai muito longe também. E eu acho que a direita ela tem que se reinventar. Eu acho muito triste esse embate que está tendo entre a direita lá em São Paulo com o Pablo Marçal, porque era a oportunidade deles conseguirem construir algum quadro, né? E, infelizmente, estão presos ao bolsonarismo, vão acabar afundando com eles nesse sentido. Pablo Marçal mesmo disse o seguinte, olha, Lula, se ele estiver vivo, ele é imbatível em 2026. Evidentemente, a gente espera, né, que ele esteja nessa condição, é claro, né? Eu acho que Pablo Marçal foi até ousado, até infeliz nessa declaração dele, na minha modesta opinião. Lula é mesmo imbatível ou não? Porque em muitas andanças aí pelo Brasil, a gente não vê povo. No último 7 de setembro, a independência do Brasil, Brasília estava vazia enquanto a Paulista estava lotada. Que contradição é essa? Que contraste é esse, professor Marajá? Rafael, você levantou um ponto importantíssimo. Na verdade, eu acredito que quando o Marçal disse que se Lula estiver vivo, na verdade porque Lula não precisa de votos. Né? Ainda só pesa sobre nós todo um problema lá de 2021, 2022, com relação à questão das urnas. Porque você colocou bem, cadê os eleitores do Lula que não vão para as manifestações? Né? Que não vão para o dia 7 de setembro? Quer dizer, isso é uma indagação que fica para nós. Se o TSE tiver com essa configuração e o próprio STF tiver com essa configuração, talvez seja isso que o Pablo Marçal tenha tentado dizer. Olha, ele nem vai precisar de voto, independente de voto ou não. Já dizia o Zé Dirceu, né? Que agora a gente não vai ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder, diferente do que ganhar as eleições. Então nós precisamos trazer de volta para o Brasil o bom sistema de freios e contrapesos, né? O bom sistema de paridade de armas. Nós temos hoje um sistema que foi tomado por parte de pessoas e alguns organismos, alguns órgãos importantes do Brasil hoje se transformaram em aparelhos de privilégio, para um lado, político-ideológico e de enfrentamento ao outro. Então, hoje nós temos, por exemplo, um TSE e um Supremo que bloqueia redes sociais de quem é de direita, caça mandatos, como do próprio Pablo Marçal. Nós, até no último debate tivemos, né, Rafael, você se lembra? Nós levantamos essa lebre. Pablo Marçal já passou um deputado federal, provavelmente não seria candidato a prefeito de São Paulo. Mas é uma distorção do próprio TSE que foi lá e caçou ele. Caçou o Dalton Dallagnol. Né? E a gente não percebe esse mesmo tratamento por outro lado. Então, o que nós percebemos é que nós temos que vencer não só a questão dos votos nas urnas, mas todo um sistema que caça mandatos, que tira um político condenado em 3 instâncias,
por vários juízes, e que cumpriu mais de 540 dias de cadeia, e torna ele elegível novamente, usando os subterfúgios jurídicos mais absurdos, estapafúrdios. Então, em função disso, o que nós vamos fazer? Daqui até lá, nós precisamos fazer a tarefa de casa. Nós temos hoje uma série de problemas do X, comprando uma briga nossa do ponto de vista da liberdade de expressão. Existe todo um esforço hoje da esquerda para caçar as redes. Bolsonaro foi um presidente eleito sem tempo de imprensa e que, com a internet, com as redes sociais, ele demonstrou uma nova forma de fazer política. O Marçal está fazendo a mesma coisa. Então, isso tudo assusta o establishment, que se aliançou. Esse establishment hoje, que vamos lembrar, esse establishment hoje que estaria com o Alexandre de Moraes como grande protagonista, e até pouco tempo, né, Rafael? A gente percebia que o juiz ele não se manifestava na internet, na imprensa, ele se manifestava nos autos. E hoje nós temos um ministro do Supremo que, ao invés de julgar processos, ele passa a agir como um delegado, como promotor, como réu, em casos em que ele mesmo, né, julga a si próprio e julga aqueles que, em tese, fizeram mal para ele teria que se declarar totalmente impedido. Enfim, essas distorções precisam ser corrigidas, senão realmente seria muito difícil. Eu imagino que no pleito limpo, no fair play, não tem para ninguém, a direita levará. Fábio Júnior, e aí? Eu fiz até o questionamento, a provocação, professor Marajá, ela é para você também. Por que o Lula não arrebata multidões, se ele é tão forte assim, se ele seria o favorito para 2026? Olha, Rafael, eu acho que eu sou um próprio exemplo dessa situação. Eu dediquei minha juventude quase toda a militar pela esquerda. Eu estive envolvido na luta pelo passe livre aqui na capital, a gente conseguiu ganhar, tirar essa vitória, né, do Paulo Garcia, do Marconi. Estive envolvido na luta contra as OS, ocasião até que o Marconi nos perseguiu, acabei sendo preso naquele período. Fiquei alguns dias lá na ADEC, depois conseguimos provar nossa inocência. Fui protagonista na Universidade Federal de Goiás de uma caravana de quase 30 ônibus que nós levamos contra o impeachment da Dilma. Então, assim, eu dediquei uma década para a esquerda, para os movimentos sociais, ocupação, movimento estudantil, mas chega um momento que a gente tem que fixar e olhar para a vida, né, para o trabalho e desenvolver a nossa vida pessoal. Eu acho que hoje, aquele cenário que a gente dizia durante o governo Bolsonaro, ele deu meio que uma invertida. O pessoal que é de esquerda está cuidando da própria vida. A gente elegeu o Lula, que a gente achava que precisava eleger, e agora a gente está dedicado mesmo para as questões de subsistência e de vida mesmo. E agora quem está militando, quem está indo para a rua fazer protesto é a direita. Isso faz parte do jogo democrático, né? Mas eu acho que agora, pelo menos, a gente pode fazer a piadinha que faziam com a gente, né? Se jogar uma carteira de trabalho lá no meio, o pessoal vai sair correndo, porque o que tem de gente que só fica dedicado a isso, a só militar, a fazer protesto, ir para São Paulo, ir para não sei aonde, Brasília, realmente eu acho que as pessoas estão, e é legítimo, né, dedicar a vida para a política, mas a gente está numa situação meio invertida hoje em dia e o pessoal da esquerda... A esquerda trabalhando e a direita acomodada, desocupada, é isso? Fazendo baderna, né? Vamos lá, então. O povo da direita virou baderneiro, então, ou não? Muito pelo contrário, Rafael. Se a gente for lembrar dos nossos patriotas do 8 de janeiro, porque nós tínhamos ali pessoas de bem, pessoas donas de casa, aposentadas. Mas teve quebradeira, né, ali também, né? Teve vandalismo. Boa parte desses quebraram, Rafael, nós já temos comprovação, né? São pessoas da esquerda que se infiltraram ali. E boa parte desses, naquele momento que eles voltam da Praça dos Três Poderes para chegar no setor militar urbano, subindo ali pelo eixo monumental, quem conhece Brasília vai verificar que esse trecho ali demanda alguns minutos, muita gente naquele meio já pegou Uber, pegou táxi, e foi uma grande maldade, né? Porque esse pessoal foi lá para a área do QG, e eu me lembro tristemente da fala do general, que na época era o comandante do Planalto, né? E ele falou o seguinte, que ele colocou o pessoal ali, o pessoal achou que estavam seguros, e no outro dia prenderam mais de 1.000 manifestantes. Isso foi muito triste. É um crime de perfídia, né? A gente tem toda o respeito... Teve gente da direita ali que cometeu vandalismo também, né, professor? Para esses casos, sabe, Rafael, que devem ser punidos. Esses casos em particular, que foram comprovados com base em provas, gravações, sim, esses vão responder, mas responder no foro correto. Porque, veja bem, Rafael, fazer justiça pressupõe obedecer às leis. Né? Nenhum deles tinha foro de prerrogativa de função, nenhum deles merecia ou poderia ser julgado em terceira instância. Então, tudo bem, esses que comprovaram, então eles vão ser iniciados na primeira instância, os recursos de segunda até chegar à última instância. Né? E isso não foi obedecido. Então, isso já cria nulidade por si. Tanto que agora, recentemente, o Barroso está oferecendo acordos onde as pessoas que assinarem um documento informando que elas realmente cometeram um crime vão fazer uma transação penal para ser liberadas. E metade desses não aceitaram, porque eles não cometeram crimes.
Né? Então, assim, nós precisamos corrigir isso na história, porque isso hoje está pegando a direita, mas pode pegar a esquerda. E vamos lembrar que a tradição de manifestações, de maior engajamento no sentido de fazer, e sempre foi na esquerda. Quantas vezes o Sem Terra foi lá, invadiu e quebrou, nós temos gravações, Supremo, próprio Congresso, e ninguém foi preso por causa disso. Quer dizer, por que por um lado prende e por outro não? Então, só para finalizar... O Paulo Júnior acabou de falar que já foi preso nessas manifestações. Sim, e ninguém ficou preso como estão aí, condenados a esse absurdo, 17 anos, porque pintou com batom uma estátua, quer dizer... O senhor foi condenado? Não. Não, então, mas foi preso. Chegou a ser preso. E o que é importante, Rafael, só para concluir, é que se tiver que ser punido, mas que seja da forma devida, considerando a questão de se ele é réu primário, se ele é reincidente, se é uma pena realmente de restritivo de liberdade ou se é uma pena pecuniária, ou seja, ele vai pagar a multa. Então, assim, o que nós precisamos corrigir o Brasil hoje é fazer com que esses patriotas que foram para lá, estavam trabalhando, né? Eu estive lá no dia 15 de novembro, foi lindo ver aquilo ali. Pessoas de igreja orando, você não tinha droga, não tinha nada de violência, o pessoal do exército patrulhando. O que a gente queria, sabe, Rafael? Aqui fazendo, só para não deixar de fazer uma amarração, nós todo respeito às Forças Armadas. Tá? Agora, nós precisamos fazer uma ponderação. Erraram esses generais, tá? Não são todos, que permitiram que o povo sofresse um crime de perfídia. Esses generais precisarão responder no momento devido, porque eles deveriam ter protegido a população, ou no mínimo, deveriam ter feito o seguinte, pessoal, acabou, Lula foi eleito, todo mundo vai para casa, vocês têm 5 dias para desocupar a praça. Por que não fizeram isso? Okay. Por que esperaram tudo isso acontecer para depois prender de manhã e ainda falar o seguinte, admiro a inteligência emocional do Lula?